Muito bem, já tivemos aqui a primeira parte do nosso Já, sim, programa, senhora. já tivemos aqui este vídeo também para os telespectadores poderem assistir e agora vamos continuar com o programa, porque nós hoje temos a casa cheia, não é assim, Ricardo? É verdade, e vamos continuar com o mesmo sotaque. Portanto, mesmo vamos sotaque. continuar então com os nossos queridos, amados irmãos brasileiros. É verdade. E tenho aqui já na minha mão esta obra literária de Lauro Moreira. Ele que está aqui connosco e ele que tem realmente um percurso de vida já bastante importante. O facto de ele ser escritor é apenas se calhar, vamos dizer, se calhar um hobby que foi ganhando esse gosto ao longo do tempo, mas na verdade Lauro Moreira, que embaixador e já com 47 anos ao serviço da diplomacia brasileira, portanto tem mais ele tem de carreira do que eu de vida, não é? Pronto. E é com muito gosto então que recebemos aqui então Lauro Moreira, que está aqui connosco. Olá, bom dia. Muito Bom bom dia, dia, bom Sr. dia. Embaixador. Muito obrigado. por ter Ricardo e aceito. Cristina, Obrigada. um prazer muito grande estar aqui. Muito obrigado. Bom, nós temos que falar um bocadinho sobre este percurso, o facto de ser uma pessoa que está ligada à diplomacia, não é? Desde sempre, quase desde sempre. É um cargo que não é fácil. As pessoas às vezes pensam que o embaixador é uma pessoa que vive bem, tem todos os luxos, mas tem muita dor de cabeça, não? Bom, a primeira coisa é que a carreira, o embaixador é apenas o final da carreira, né? Exato. Quer dizer, você entra para a carreira como terceiro secretário. Quer dizer, primeiro, no caso do Brasil, existe uma porta só de entrada para a carreira, que é um concurso que se faz todo ano, né? Desde 1946, do Instituto Rio Branco. Então, são milhares de candidatos, assim, sempre para 20 lugares, 20 vagas anuais. Você entra passando esses obstáculos todos, você faz um curso de 2 anos ainda lá dentro. Depois disso, evidentemente, só pode ser feito por alguém que já tem um título universitário. Eu era formado em Direito já quando fiz, imediatamente depois da faculdade. Depois, então, desses 2 anos, você, então, passando por todos os exames também desse curso, você, então, é nomeado pelo Presidente da República como terceiro secretário, o título é terceiro secretário de embaixada, é apenas o título. Você fica no Brasil um tempo, depois começa a sair, vai, por exemplo, por vários postos. Depois de muitos anos é promovido a segundo secretário, depois a primeiro secretário, depois a conselheiro, depois, então, fazer um curso especial para chegar a ministro de segunda e depois embaixador. Ou seja, é como mais ou menos nas Forças Armadas, quer dizer, essa hierarquia toda que tem, esses escalões todos, né? Que vão sendo galgados até chegar a coisa. Então, chega a ser embaixador já com uma certa idade, né? Claro. E uma certa experiência também, claro. De modo que passei a vida, praticamente, foi logo depois da Faculdade de Direito que eu fiz o exame, dedicada, portanto, à diplomacia. Basicamente, a diplomacia. Sempre foi uma área que o atraía? Sim, sempre foi uma área que eu atraía. Mas eu fiz uma série de outras coisas na época, quando jovem, ainda de faculdade e tudo. Fui ator de teatro, fui diretor de teatro no Rio, gostava muito de tudo Oi, isso. Sr. Embaixador, nós pedimos desculpa de estar a interromper, mas temos uma chamada. Temos Em alguém direto. em linha Temos que quer alguém falar. aqui em linha. Consigo, provavelmente. Ora, muito bom dia. Muito bom dia para Manhãs na TV. Obrigado, bom dia. Com quem temos o gosto de estar a falar? Eu pensei que a Cristina já me conhecia, mas afinal não. A Celeste. Nem a Cristina, nem o Ricardo. Agora é que nós Não, vimos. eu só estava a manter o suspense. Ah, sim. Olá. Agora o que está aí, é normal que não me conheça, que eu também não conheço a ele, não é? Mas desde já, muitos parabéns por terem aí, porque de facto é uma pessoa que merece toda a publicidade e tudo aquilo que está a fazer aí. E é escritor, por aquilo que eu vejo. É escritor. Sim, sim. A Celeste também é escritora, é poeta. Eu não sou... Eu sou poeta, só sou um bocadinho nas horas vagas. Isso é o que todos dizem. Poeta nas horas vagas, porque gosto mais de escrever outro tipo de escrita. Muito Mas bem. gosto de escrever poesia e faço nas horas vagas, quando me apetece escrever e quando tenho inspiração para tal. Cristina. Diga, minha querida Celeste. Mais uma vez,
eu dou-vos mais uma vez os parabéns, porque vocês têm levado aí pessoas que, de facto, nos enchem o peito e nos prendem assim à televisão. Eu, durante a manhã, já não quero outra. Durante a manhã, estou muito franca, já não quero outra. Muito obrigado. Têm tido aí temas muito diversificados, levam aí pessoas de todos os estatutos e isso também é muito bom, porque nós também devemos dar também voz às pessoas que nós chamamos as pessoas anónimas, não é? Sim, sim. E vocês fazem isso muito bem, parabéns. Que dia 13 estarei, se Deus quiser. É verdade, e nós estamos cá muito para a bem. receber, com todo o gosto e de braços abertos. E abraços a Deus. É verdade. É verdade. Muito... Então, um beijinho muito grande para vocês. Sucesso mais uma vez para o vosso programa. Continuem, mantenham esse ritmo, mantenham esse estilo tão próprio que de facto vos caracteriza e vos diferente, um pouco diferente daquilo que estamos acostumados a ver. E isso é bom, muito bom. Um beijinho grande. Muito Obrigado, obrigado. Celeste. Obrigado. Um beijinho também. Obrigado, querida Celeste. Obrigado pelo seu telefonema e também pelo seu beijinho e por todo o seu carinho. Muito obrigado, minha querida. Beijinho grande. Beijinhos também, Celeste. É Muito assim, bem. pronto. Muito bem, ótimo. Né? Já teve um Tá telefonema, vendo? Sr. Muito Embaixador. bem, satisfeito. Nós realmente, nós falámos que temos muita arte a passar por aqui, mas a literatura acho que tomou posse deste programa e foi para ficar mesmo. E Que com bom. toda a honra que nós temos que dar, porque nós temos num país Claro. que já tem uma longa história de literatura. Olá lá. E abrimos as portas a todas as pessoas, Claro. porque todas as pessoas têm um valor. E todos os projetos são interessantes. Que bom, hein? Muito bom isso, muito bom. E muito Sr. importante. Embaixador, entretanto, perdemos um bocadinho o fio à meada, como costuma dizer aqui. O que é que... Falámos sobre a carreira A diplomática, carreira falávamos sim, sobre o sim. fato, me perguntaram se eu tinha uma inclinação maior para... Exato. Tinha, de fato, quando eu entrei para a faculdade, eu pensava que quando terminasse faria o Itamaraty, o concurso para o Itamaraty. Mas eu comecei a me interessar por tantas outras coisas, e sobretudo eu dizia, né, teatro, e era uma associação cultural da juventude que eu dirigia na parte artística. E depois criei o Teatro Experimental da universidade também, participando de vários festivais. Ou seja, com isso eu fui me afastando um pouco daquela ideia da diplomacia. Mas chegou um momento também que, de repente, eu tinha que decidir, finalmente. Né? Agora eu faço só teatro, não faço mais. A não ser que eu vá fazer teatro em outro palco, que seria a diplomacia. Pronto. No fundo, também tem que ter um bocadinho de ator, não é? digamos assim. Mas, enfim, aí eu entrei para o Itamaraty e a vida inteira. Fui para diversos postos, claro, né? Servi muito no Brasil. Agora, curiosamente, ao contrário do que depois ficou assim um pouco visível, sei que eu sempre fui muito ligado à área cultural, claro. Mas, na verdade, no Ministério, na diplomacia, acho que 90% da minha vida foi na área econômica, na área de comércio exterior, na área de comércio internacional, um pouco da área política. Mas sempre que possível, procurando divulgar o mais que pudesse, a cultura brasileira, enfim, a lusofonia, Sim. tema pelo qual eu sou absolutamente apaixonado, né? Muito bem. Até por tudo o que você nos trouxe realmente mostra esse gosto e essa paixão. Não é? Ias a perguntar. E quando é que surge então aqui este gosto ou este interesse então de escrever o livro? Bom, escrever a gente sempre escreveu um pouco, né? Quer dizer, mas não publicando nenhum livro específico. Foi escrevendo muitos artigos para revistas, para jornais, para isso, para aquilo. Mas, curiosamente, eu comecei a escrever um blog, mas não é um blog assim, digamos, tipo de um diário, não. Quer dizer, umas reflexões e, sobretudo... Também não é nada habitual num embaixador, desculpe que lhe diga. Hein? Não é muito habitual Não é um muito embaixador habitual. fazer um blog. É verdade, é verdade. Eu comecei com esse blog, o que é, há uns 5 anos atrás. E, curiosamente, até eu conto um pouco aí numa das crônicas, eu tive um acidente caminhando uma vez numa fazenda no Brasil, e era um terreno um pouco acidentado, e eu escorreguei e quebrei a perna em 2 lugares.
Graças a Deus, hoje eu não sei nem qual foi a perna mais, quer dizer, então realmente fiquei muito bem nisso. Ainda bem. Mas com isso, então, eu tive que ficar um mês, mais 40 dias completamente imobilizado, né? Em casa. E aí, então, eu comecei a escrever para os amigos o que tinha acontecido e tal. Acabei escrevendo uma espécie de uma crônica, assim, e aí, de repente, gostaram e incentivaram. Aí eu comecei... E assim nasceu esse blog. Um blog que, na verdade, tanto é que e agora eu resolvi publicar o blog, na verdade, até agora, né? Por conta justamente de leitores muito generosos que sempre insistiam para que eu passasse para o papel o blog, né? E foi o que então eu fiz. E são reflexões gerais, é uma miscelânea, tem todo tipo de assunto. Como eu digo sempre, de literatura, de Manuel Bandeira, de Drummond, de Clarice Lispector, de tudo isso. São pessoas que eu conheci pessoalmente, inclusive, com as quais eu tive o privilégio de conviver, de certo modo, né? E até futebol, Pelé, Copa do Mundo, etc, etc, etc. Ou seja, há de tudo um pouco. O slogan do blog seria de tudo um pouco. Entendeu? Mas com o lançamento deste livro, o Sr. Embaixador não acabou com o blog, continua? Continuo com o blog. Na verdade, tem um ano que eu suspendi o blog, justamente que estava tratando da publicação do livro. Mas eu retomo agora. Porque, na verdade, também esse blog, o título é Quincas Blog, Meus Encontros. São meus encontros na vida, mas, como eu digo sempre, são os encontros com as pessoas que me marcaram muito. E são também os encontros comigo mesmo, né? Sim. De reflexões, etc, etc, sobre temas diferentes. De modo que isso claro que é uma coisa inesgotável, né? Então eu pretendo sempre continuar escrevendo. Não escrevo sobre coisas do momento, normalmente, não é? São mais coisas do passado, quer dizer, que através, filtrado pela memória e tal, por tudo isso. Então, procuro refletir sobre elas. É uma coisa muito leve, inclusive, faço questão de que seja uma linguagem assim, bastante acessível, bastante leve. Enfim. Acho piada até o glossário e tudo para ajudar os brasileiros a desenrascarem-se melhor aqui em Portugal, não é? Por causa dos termos que se usa, que nós próprios também não estamos isso é muito curioso. Nisto, né? Isso é muito curioso. Foi depois de justamente estar como embaixador aqui, eu concluí minha carreira diplomática aqui em Portugal, claro, junto à CPLP. E eu, então, sou apaixonado pela língua portuguesa, claro. E eu, então, comecei a pensar um pouco sobre isso. Discutindo a questão do acordo ortográfico na época e tal. Depois, então, eu comecei a pensar a dificuldade, às vezes, que tem, não é? O brasileiro de entender os portugueses e às vezes vice-versa. Mas não por causa não por causa do acento, não por causa da fonética, mas também por algumas palavras. Palavras do cotidiano, palavras simples, palavras usuais, que às vezes são diferentes. Então eu resolvi criar um diálogo de dois portugueses, não é? Que se encontram de repente depois de muitos anos que não se viam, amigos. Foram amigos da faculdade, em Coimbra e tal. E um foi trabalhar numa agência de viagens. Ele era dono de uma agência de viagens, então ele tinha, digamos, muito contato com brasileiros. E o outro era um advogado que tinha muitos clientes no Brasil também, então viajava com frequência ao Brasil. Então eles começam a comentar, os dois, sobre esse fato de que há essa dificuldade, muitas vezes, na comunicação. E o mais engraçado é que eu escolhi palavras, evidentemente, que são diferentes. Isso é uma coisa de propósito, não é? Claro. De modo que, para um português, ler o diálogo é absolutamente natural, é absolutamente normal. Para um brasileiro já tem uma dificuldade, porque são palavras escolhidas a dedo que são diferentes, não é? Muito bem. Como é que eu alguma vez ia pensar, o que é um pedágio? Um pedágio é a portagem. Portagem. Aqui é muito engraçado, há 500 metros de portagem. No Brasil é 500 metros de pedágio. Esta daqui do talho açougue, esta eu sabia. Esta eu sabia.